São dois cantores portugueses que acabam de lançar no mercado discográfico nacional novos trabalhos. A Cristina Bacelar gravou Nem Tudo é Fado, de que acabamos de ouvir o novo fado da Severa, também conhecido como o Arrudo Capelão. O Pedro Vaz tem no seu Manual de Canções a mais recente criação. Vamos tentar perceber nesta edição do Germano Campos Entrevista aqui na RDP Internacional se há ou não pontos de contacto entre estes dois cantores que, não sendo propriamente novatos em termos de idade, estão a consolidar ainda as suas carreiras. Muito bem-vindos, Cristina e Pedro. Eu vou começar pelas senhoras. Cristina, o álbum Nem Tudo é Fado incluíste temas inéditos da tua autoria, mas também versões de fados da Amália e da Beatriz da Conceição. Porquê é que esta opção em misturar o novo, o inédito, com aquilo que já se conhece? Olha, eu inicialmente a minha ideia era fazer apenas um disco com versões de fados. Vou contar a história o porquê. Porque assim escuso fazer a pergunta, não é? Exatamente. Ainda bem que me fazes essa pergunta. Eu, o ano passado, reaproximei-me do fado e descobri coisas absolutamente maravilhosas. Descobri que o Porto, afinal, tem uma tradição enorme no fado. Porque tinhas divorciado dele? Não me tinha divorciado, mas não olhava para o fado da forma que comecei a olhar no ano passado. Talvez por questões pessoais, acabei por me ligar mais ao fado, comecei a ir a casas de fados, fiz amigos no fado também e descobri que o Porto tem fadistas extraordinários, que afinal há uma tradição no Porto, no fado, há imensas casas de fado e há imensos guitarristas. E, portanto, como tu sabes, eu gosto muito de projetos de fusão e a música para mim faz sentido, mexer na música faz sentido dessa forma. Aprendi, aconteceu desde a altura do Esfreifado del Rei, portanto, estamos a falar de há 25 anos atrás, em que já nessa altura nós abordávamos, se calhar, o fado como conceito. E isto é eu digo isto com um certo preconceito, por uma razão muito simples, porque às tantas já nem havia conceito nenhum, havia de facto ali bastante fado. E portanto eu acabei por querer fazer um disco, apeteceu-me, e como gosto, e digo e repito, gosto de projetos de fusão, apeteceu-me pegar no fado e mesclá-lo com o jazz, com o flamenco, com a balada, e peguei em versões, decidi fazer versões de fados, dos fados que eu gostava. Foi muito curioso este primeiro tema que nós ouvimos, que é o novo fado da Severa, mais conhecido por Rua do Capelão, porque o meu primeiro contacto com a música veio precisamente com o novo fado da Severa, que eu tinha uma empregada quando era pequenina, que me adormecia a cantar o novo fado da Severa. E esta coisa das memórias é uma coisa muito particular, é uma coisa muito bonita, e portanto eu fiz questão de escolher os fados que efetivamente eu gostava, como por exemplo também a Lágrima, que está aí numa versão arrojadíssima, com saxofone, com jazz, não é? A Lágrima da Amália. A Lágrima da Amália, exatamente. Não desvirtuando e respeitando, logicamente. Aliás, todos os fados, todas as versões que eu fiz foi com o maior respeito pelo fado. Mas, de facto, apeteceu-me pegar no fado e mostrá-lo de uma outra forma. E este disco, este mesmo, é uma leitura, é a minha forma de ver o fado. Eu costumo dizer que eu não sou fadista e continuo a dizer que não sou. Podemos discutir aqui o que é ser fadista também, não é? Se ser fadista é saber cantar, eu digo que isto sem pretenciosismo. Então, eu sou fadista porque sei passar a mensagem, porque para mim cantar é dar algo às pessoas, é cantar com sentimento, cantar com alma, mas também é preciso obedecer a determinados cânones que eu efetivamente não obedeci e daí eu dizer-te que não sou fadista. E tu, Pedro, és fadista? Ou és apenas um cantor que canta fado? Parece-me que agora há uma certa timidez em assumir e um certo receio. Eu sou fadista. Porque há muitas cantoras que começaram, Marisa, por exemplo, vou dar apenas um exemplo, pelo fado, e que agora canta tudo menos fado. Sim, há um lado comercial aqui também nisto, da internacionalização, que faz com que os fadistas tentem que as coisas passem lá para fora como fado, mas também como world music, e então essa forma É para vender? Também, claro. Não estou a dizer isto no sentido pejorativo, estou a dizer no sentido de quando tu internacionalizas uma carreira, é mais fácil entrar nos mercados dos festivais de world music se venderes como fado único e exclusivamente. Eu julgo que será um bocadinho mais difícil e daí as produções de alguns discos de alguns fadistas estarem a ser já com produtores estrangeiros que dão outro tipo de toque e abrem, e a entrada da bateria e do piano e de outros instrumentos que fazem... Que não é de agora. Não. Mas tudo isto
vai de acordo com uma coisa que a Cristina estava a dizer, que a mescla e o cruzarmos estilos e instrumentos diferentes só valoriza e só dá aqui faz com que a música seja a música. Às vezes acho que as pessoas não pensam que o exercício de se viver num mundo onde onde se cala a música, isto perde a graça em muito pouco tempo. E se as pessoas fizerem pausa na música ou tirarem o som numa série de televisão ou num cinema ou em qualquer coisa que façam que tenha música, se lhe tirarem de lá a música, isto perde a graça e não faz sentido. A vida não faz sentido sem música. Embora, por exemplo, no cinema há determinadas sequências de filmes de suspense que é melhor não ter sequer música, que é muito pior. Sim. A música ajuda, mas está lá para pautar exatamente isso. Mas o silêncio é muito mais aterrador. Com certeza. Mas isto para dizer também que a música enquanto linguagem é a coisa mais universal que existe. Tu vais, qualquer músico que saiba música, não é? Que saiba tocar e que saiba exprimir-se e dizer o que é que está a fazer, vai a qualquer lado no mundo e consegue dialogar com um músico chinês, porque as notas são universais, porque a forma de se tocar pode ser um instrumento completamente diferente, mas o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si existe em qualquer lado do mundo e, portanto, essa comunicação é preciosa. E por isso, voltando à pergunta que me fazias, eu gosto imenso de fado, não sendo fadista, a minha música é pop, é popular, mas eu comecei a cantar fado com 5 anos. A primeira vez que eu toquei, que eu cantei, aliás, foi num programa chamado Retrato de Família, que era um programa, um concurso que existia na RTP? Na RTP. Com o José Filho Gouveia? Não. Não era? Não era, não. Era com o Luís... com um senhor de bigode, se bem que isso não é uma grande referência, que na altura todos usavam bigode. Portanto, Luís Pereira de Sousa. Exatamente. Muito bem, muito exatamente. bem. O Zé Fialho fez vários concursos, não terá feito esse. Exatamente. E então os meus pais participaram, chamava-se Retrato de Família, e eram famílias que apresentavam todas as coisas que sabiam fazer, sendo que tinham que fazer teatro, tinham que fazer uma série de coisas. E o Pedro foi lá com 5 anos, cantar. Sabia cantar e cantei um fado. Qual foi? O fado, eu não sei o nome do fado, mas lembro-me do fado muito bem. Então? Que se chamava, que era qualquer coisa do género. Há muito que eu já não ia ao bairro onde nasci. Fui ontem na companhia de uma saudade que me quis levar ali. Levou-me à casa onde andei, onde dei os passos iniciais. Naquela rua eu fui rei das brincadeiras com o Zé e outros mais. Ai, quanto eu invejo que a idade avança e na minha frente a esperança recua. Ai, como eu invejo aquela criança que brinca contente com outros da sua rua. Era uma coisa deste... E assim sucessivamente. Já, agora obrigado, muito bem. Obrigado. Afinal temos aqui um fadista. Não é fadista. Gosto imenso de fado e fico feliz. Há fadista. Há fadista mesmo, com H. Há fadista. Não sei se há, mas já há a gostar de música e o fado... Eu vejo que o fado passou pelas ruas. Eu tenho 41 anos e já vi o fado ser a coisa melhor do mundo. És bem mais velho que a Cristina. Sim. Já vi a coisa... Bastante. Claro. Sim. Eu já vi o fado ser a coisa melhor do mundo. Já vi o fado ser quase uma coisa maldita e agora vejo o fado ser novamente estar em alta. E fico muito feliz porque é a identidade também do país. Tudo é cíclico na vida, não é? Naturalmente. Portanto, o fado também não podia deixar de fugir a isso. Verdade, mesmo verdade. Tu tiveste, Cristina, associada a vários projetos, já citaste um, as Três Marias foram um outro mais recente. Para que é que falhou? O que é que aconteceu a ti e às outras duas? O que aconteceu? Eu troquei-as por uns manéis. Basicamente. Não, eu acho que as pessoas... a nossa acordeonista ela é uma artista plástica, de facto, fantástica, e teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos. E, portanto, como ela estava na origem também deste projeto, quando eu decidi formar as Três Marias, foi ela que eu fui buscar.
E eu achei que também já não fazia sentido e estava-me a apetecer fazer um disco a solo. Eu já tinha feito um há 12 anos atrás, que ninguém ouviu falar, foi um disco fantasma em que eu decidi musicar poemas da Flor Bela Espanca, que tinha um nome sui generis que se chamava Descartabilidade. E Olha que não é muito fácil e acabamos de ouvir descartabilidade. acabamos de ouvir Descartabilidade. Não é muito sonoro, não é? Não é muito, pelo menos radiofónico não é. É um neologismo assim interessante, não é? E que eu falava dos sentimentos descartáveis e que eu acho que a palavra descartabilidade hoje é muito usada em muitas situações. E portanto eu naquela altura já estava mais à frente, não é? E fiz esse disco, um disco que ninguém ouviu falar, mas que curiosamente foi o preâmbulo para eu depois formar as Três Marias e me encantar com o fado. Eu sou um bocadinho inconstante musicalmente, eu gosto de muita coisa. Eu não... Imagina, tenho os meus discos que eu gosto imenso de ouvir e que estou a ouvir Zappa, depois a seguir vou ouvir Maria da Fé, depois vou ouvir Pink Floyd. Portanto, há aqui uma deambulação de géneros musicais, mas que também me fizeram muito bem, me fizeram crescer musicalmente. Exatamente, e me fazem... é isso que faz a cultura Exatamente, musical das exato, pessoas, não é? acho que sim. E daqui a bocadinho eu queria que tu falasses da tua vertente de professora de educação musical, que é uma coisa que as pessoas não dão muita importância. Exatamente, Parece-me que é um acréscimo, é o inglês, a geografia, a história, a matemática, e depois vem a educação musical. Sim. E parece-me que não está ao mesmo nível, pelo menos, da importância que lhes dão pais e alunos. Não está, mas deveria estar. Manual de canções. Pedro, o que é que temos neste manual de que já vamos ouvir daqui a pouco um dos temas? O manual são 12 canções que eu juntei e que o ano passado eu decidi que estava na hora de tratar um bocadinho de mim. Porquê? Tens tratado da vida dos outros? Tenho. Nomeadamente a do Tosé Brito, Também. de que produziste o disco agora, o seu mais recente sim. CD comemorativo dos 50 anos de canções. Exatamente. Mas, à parte disso, desde tudo o que acontece, que foi o primeiro disco a solo que eu lancei, passaram 8, 9 anos e, portanto... Mas porquê tanto tempo? Porque as fraldas são caras. E porque tem que se ganhar dinheiro Vezes 4? Agora vezes 4. Não, mas não foi só isso. Tudo o que eu fiz nestes 9 anos foi só música. Pensei que tivesse só 7 filhos. Fiz alguns, outros já tinham sido feitos. Mas foi só música e quando se decide viver da música... em Portugal, e acho que lá fora não é muito diferente. Às vezes temos a mania de dizer se isto fosse lá fora seria diferente. Não seria, porque aqui existem 1000, lá fora existem 10.000 ou 100.000, portanto a proporção também faz com que a dificuldade seja a mesma. Mas tive que fazer algumas opções de abrir uma empresa de eventos de música, de fazer muitas produções de discos, de escrever para muitas outras pessoas músicas e letras, e o tempo passa a correr, passa mesmo muito rápido. E o ano passado obriguei-me a pegar eu componho com muita frequência e de repente... peguei em 50 e tal músicas e fui ter com o Fred Ferreira e disse, olha, tenho um desafio para te fazer, quero gravar um disco e quero que produzas comigo. E o Fred... Mas porquê é que não produziste o teu próprio trabalho? Porque eu acho que é necessário... Acabei por ser eu a produzir grande parte das ideias de tudo que eu tinha está aí no disco e não seria muito diferente se fosse só eu a produzir. Acho que é muito importante teres alguém de fora que tem uma certa distância, um olhar crítico, que te consegue... Tem que haver uma base de confiança muito grande e de confiar no gosto da outra pessoa, para que a outra pessoa tenha o distanciamento e que te diga o que tu às vezes... diz aos outros. Eu tento, mas o Fred então foi muito rápido, ele adorou a ideia, ficou todo contente e rapidamente passámos de 60 para 20 e depois a seguir já tínhamos 11 canções
e avançámos para a produção e foi espetacular. Porque eu não sei como é que é com a Cristina, eu não gosto da parte do estúdio. Pergunta-lhe. Eu não gosto. É uma coisa que me estressa imenso. Sim, o estúdio para mim é um mal necessário, ou seja, eu preciso de registar as coisas e quero que fique o melhor e estou... E registrar na Sociedade Portuguesa de Autores. Também. Portanto, quando estou no estúdio, há aquela as pessoas costumam dizer que os primeiros takes são os melhores. Eu acredito mesmo nisso. São os mais instintivos. São, porque depois fica muito mecânico. E quando tu vais com a lição bem estudada para o estúdio, não há como... Quer dizer, não apanha o primeiro take ou o segundo ou o terceiro tem que dar. Porque começa a ficar muito... irritado. Depois, Não sei como é que é contigo, mas... Eu acabo por bloquear até, de certa forma, e não consegui fazer aquilo que eu depois consigo fazer ao vivo, que acho que é fundamental na música, que é a mensagem, a tal mensagem. Aquilo que te liga ao tal fio que te vai ligar depois às pessoas. E, evidentemente, como eu estava a dizer, com muita razão, é preciso nós registarmos, até porque é o nosso cartão, quase um cartão de apresentação, não é? Sim. Os discos. E é fundamental, mas a mim é uma coisa estranhíssima, nem sequer sei, depois fico cheia de tendinites antes de ir para o estúdio, porque isto é tudo psicossomático. Claro. Tenho consciência disso e não me adianta nem... E parece que ficas rouca de vez em quando. Sim, também. Mas isso eu já tenho, naturalmente, a voz rouca. Mas isso é próprio dos professores. É próprio dos professores, é. Porque eu tenho uma vida super saudável, não bebo, não fumo. Portanto, apenas gritas. Apenas grito. Grita. Por acaso não grito. Entre Quando aspas, tenho que gritar... Entre aspas. Quando tenho que dar um berro, dou. Já, acho que um berro é uma das coisas mais saudáveis que se pode fazer. No momento Primeiro certo. porque nos faz bem a nós, não é? Porque libertamos toda aquela... Exatamente. E depois, às vezes, eles merecem. Não é? Merecem muitos mimos, porque eu acho que um professor, acima de tudo, deve saber mimar os seus alunos. E atenção, estamos a falar de alunos do 5º e 6º ano. Neste caso, estou a falar de alunos do 5º e 6º ano. Nesta altura, 9, 10, 11 anos. 9, 10, 11, 12 anos no máximo, sim. Obviamente que às vezes há exceções. E que são idades muito complicadas, sobretudo com os alunos de 6º ano, porque eles acham que já são adultos. Nós estávamos há um bocadinho a conversar... Há uns que querem ser adultos para umas determinadas situações, mas quando chega o dia... quando lhes dá jeito, isto é como tudo, não é? No dia 1 de junho são criancinhas. Sim, e se a gente não lhes dá a prenda no dia da criança, cadê? Exatamente. Mas já não és criança. Sou. É verdade. Mas, ao mesmo tempo, a profissão do professor... Eu acabei por fazer a minha licenciatura relativamente à educação musical, para poder dar aulas de educação musical, relativamente tarde. E fiz-la de uma forma muito consciente, portanto, a pensar que era aquilo que eu queria, de facto, fazer também. Eu não me consigo imaginar a fazer outra coisa. O estar na música não é só ir para cima de um palco, cantar e tocar, ou compor em casa, ou ir para o estúdio, etc. O dar aulas é uma forma de me... completa-me. E eu gosto muito da minha relação, até porque, repara, eu neste momento estou só direcionada para o 5º e 6º ano, mas eu já dei aulas desde os 3 anos ou dos 2 anos até aos 80 anos. E é muito interessante porque sempre me enriqueceu educação musical. Sempre educação musical. Enriqueceu-me imenso como ser humano, enriqueceu-me também como professora, como material didático para poder trabalhar com os meus alunos. E, portanto, acabei por passar por estas idades todas, o que foi muito interessante. Se me perguntares qual foi a idade com que eu gostei mais de trabalhar... Cristina, qual foi a idade em que mais gostaste de trabalhar? Então, pronto, era isso que eu ia deixar a pausa para tu... Olha, a idade, como os miúdos fazem, a idade com que eu gostei mais de trabalhar, as idades com que eu gosto mais de trabalhar, 2 pontos são precisamente o 5º e o 6º ano. Gosto porque são idades, sobretudo no 6º ano, em que começa a haver aqui uma idade de transição. No 5º também, repare, eles vêm de um regime de monodocência, os do 5º ano, em que estão apenas com o professor e que de repente vão levar com 10, passa a expressão, caramelos à frente, completamente diferentes uns dos outros. E aquilo baralha-os imenso. É um passo muito gigante. E eu noto que eles estão muito tensos e é tudo muito confuso e ainda vai... E ninguém os prepara. E ninguém os prepara para isso. Agora é isso. Repara, as personalidades diferentes. Depois tu não deixas de gostar. Eu acho que um professor primário é fundamental na tua formação. É um professor primário e é também o professor universitário. Eu acho que também são os extremos. Sim. Agora, depois os do meio podem estragar ou não.
Mas agora, aquilo que eu falava há pouco, qual é a importância verdadeira que alunos e os pais dão à disciplina de educação musical? Olha, eu acho que é uma escala muito reduzida mesmo. Eu noto que às vezes há situações em que isto não são os alunos que o dizem, são os próprios pais, que eu acho mais grave. E que já me disseram que, na realidade, a sua disciplina não é muito importante. Isto é um maior erro que se pode dizer. E eu passo a explicar porquê. Primeiro, porque a educação musical faz parte do currículo. E, portanto, sobretudo nestas idades. E tens uma nota quantitativa, tens uma nota de 0 a 5, como tens no inglês, como tens na matemática, como tens no português. Portanto, a partir daqui, todas as disciplinas são importantes. Não tens um satisfaz ou não satisfaz, não. Tens uma nota. Nota é essa que te vai... perdão, te pode passar de ano ou que te pode reprovar, consoante as outras disciplinas, a nota que eles têm nas outras disciplinas. Depois, mais ou tão importante como isso, é de facto a importância que a música tem na formação holística de uma criança. É fundamental, porque tem mesmo. Isto não sou eu que digo. Isto está comprovado e quem quiser que vá ver. Agora tem uma coisa que se chama Dr. Google e que diz tudo. E, portanto, encontram lá também isto que eu vou dizer Ou quase agora. tudo. Ou quase tudo. Ou seja, quando uma criança tem formação musical desde pequenino, desde bebê, ou ainda na barriga da mãe, a criança vai ser completamente diferente do que uma que só aprende música no 5º ou no 6º ano, como eu aprendia no tempo em que andei a estudar, tinha música no 5º e no 6º ano. É uma coisa muito interessante. Eu no outro dia estava a ouvir, e era um familiar que teria 7 ou 8 anos na altura, estava a ouvir uma peça de música clássica. E ele perguntou-me porquê é que estás a ouvir essa música de mortos. É o conceito... e música de mortos e música podre. É engraçado, é o conceito de música podre. Sabes que eu educo bastante como é que se traduz isso na cabeça dessa criança? Isso é muito complicado, sabes? Porque eles têm, nestas idades, os miúdos eles funcionam por massas. Ou seja, claro. Tu gostas por moda, tu gostas disto, eu também vou gostar. E muitas vezes até nem gostam. Mas olha, gostam só porque os outros gostam. Porque os outros gostam. E, portanto, fica bem dizer que gosto, não é? Senão não vou andar neste grupo. Socialmente fica bem. Depois tem sempre um que eu acho imensa piada a isso, tem sempre um rebelde que não gosta de nada daquilo e às vezes até me surpreende e mostra-me coisas que eu próprio não conhecia. E eu às vezes, mas onde é que foste descobrir isto? É o meu irmão mais velho. Portanto, a influência dos irmãos. A influência dos irmãos também é muito importante. Mas é raro acontecer. E dos pais também, não é? Dos pais. Mas, Pedro, alguma vez foste professora? Deste aulas? Não. Mas porquê? Sendo compositor, não tinhas também necessidade de poder transmitir e partilhar os teus conhecimentos com os mais pequenos? Eu acho que dar aulas é como ser radialista ou ser músico. É uma arte e tem que se saber ensinar. Por muito que eu saiba tocar um instrumento ou saiba fazer o que eu faço, posso não ter jeito nenhum e acho que não tenho grande jeito para ensinar a outras pessoas. Mais que tudo, não tenho muita paciência. Ou seja, estamos a falar de a arte de dar aulas de educação musical é exatamente a mesma coisa que ensinares matemática. Se tu não tiver jeito para ensinar, o miúdo vai odiar aquilo e rapidamente... Muitas vezes depende dos professores, não é? Só depende do professor. Repara, se o miúdo não tiver efetivamente jeito nenhum para aprender, podes lá estar a bater a pedra que aquilo... É como tudo, exatamente. É como tudo. Mas eu acho que mesmo... Eu tenho muito... Na minha banda todos dão aulas de música. Todos são professores de música em escolas. E eles são unânimes, todos em dizer que o que lhes dá mais gozo é conseguir cativar um miúdo que não tem jeito nenhum para a música. Claro. Que desculpem a expressão, que é um paralelo... É moldar o barro que é duro. Mas sabes uma coisa curiosa, Pedro? Desculpa interromper-te. Não. Posso interrompê-lo. Muitas vezes a maior parte dos professores de música, que são músicos, ou que também são músicos, servem-se do ensino apenas para ganhar dinheiro e não para ensinar. Não estou a dizer que é o caso, porque, pelos vistos, os teus colegas de banda são pessoas que até lhes dão um certo gozo, adoram, dão mais luta. E é muito interessante isto, porque eu conheço muitos professores que dão aulas porque não gostam de dar aulas, mas têm contas para pagar no final do mês, e é uma forma, portanto, é uma forma fácil de ser professor. Para mim isto não é um professor.
Isto é alguém que nunca deveria estar no ensino. É um despejador de Exatamente. conhecimentos, A não é? educação musical, estava a dizer há bocado, é fundamental porque tu, com esta disciplina vai-te facilitar auditivamente a aprendizagem das línguas estrangeiras, a aprendizagem do próprio português, a compreensão, porque muitas vezes o número de reprovações a português vem pela falta de interpretação do texto, porque eles não sabem o que é que está lá escrito. E a literacia. E a língua é a mesma, o que é estranho. Não é? Ajuda-te na matemática também. Eu tenho um projeto que desenvolvi na altura, no final do curso, depois não tive tempo para pegar nele, que se chamava Educação e Razão, em que dei muita formação nessa área, em que me permitia dar aulas nas didáticas da música e da matemática. O que é que eu fiz? Eu juntei as duas disciplinas, os conteúdos de uma e os conteúdos de outra, e dava as minhas aulas dessa forma. Cheguei a estar um ano a trabalhar, ofereci-me gratuitamente numa escola, onde avaliei duas turmas que estavam ao mesmo nível. Portanto, estamos a falar de primeiro e segundo ano do primeiro ciclo. E no final, depois numa turma fiz a intervenção através do meu projeto e na outra não fiz. E sabem qual foi o resultado? 96%. Portanto, tudo aquilo funcionava. É preciso nós comprovarmos isto e é preciso que as pessoas também percebam isto. Há uma coisa que interessante também, por exemplo, em relação entre alunos, entre os filhos e os pais, é que, por exemplo, às vezes faz-se uma pergunta ao pai, presumindo que ele saiba a resposta. E o pai diz assim, mas eu não sei, mas tu estás na escola, não devias fazer essa pergunta. Exatamente. Ou seja, a determinado generation gap, não é? Sim. O fosso No fundo é para se geracional. defenderem também. Repara, o Pedro há um bocado disse uma coisa fundamental. Porque não sabem. Ele disse assim, os meus filhos, estávamos a conversar, antes de começarmos com esta conversa, e ele disse-me, os meus filhos passam mais tempo na escola, com os professores, e isto é uma realidade, durante a semana, de segunda à sexta, Do que em casa. do que em casa, não é? Portanto, o papel que um professor tem fundamental. na educação de um filho nosso, não é? De uma criança, quer se queira, quer não, sem estar aqui a fazer qualquer filme, eu ponho a vida dos meus filhos na mão dos professores que eles têm, porque quer queiramos, quer não, para o bem ou para o mal, ele vai adorar um professor ou vai odiá-lo e em função disso vai odiar uma disciplina, uma matéria, ou adorar e vamos lá ver, nós enquanto pais eu tento com a minha mulher dar uma formação aos meus filhos e uma educação na parte musical. Os meus filhos com 5 anos sabiam os discos todos dos Beatles. Pode haver alguém que está a ouvir e dizer Beatles, grande porcaria. Para mim aquilo é uma base e servia de alguma coisa. E ouvir Simon & Garfunkel e as coisas que eu ouvia, que eu acho que me fizeram uma pessoa melhor. Não um melhor músico, mas com letras... É um ser humano. Com letras com fundamento, não tanto se calhar os Beatles, mas um James Taylor, que era o que eu ouvia. Se isso os ajudou... Eu acho que sim, porque hoje em dia nós vivemos uma cultura que em relação à música e a quem faz música, que é muito maldosa no sentido em que tu tens direito, enquanto música, à primeira escuta do ouvinte, da criança ou do velho ou de quem for. Ele, se não gostar no mesmo segundo, se ele não gostar, não, se não o cativares na primeira escuta, ele muda de estação, muda de YouTube, muda de... Mas isso é o drama dos canais televisivos generalistas, sobretudo, onde vamos fazendo um zapping. Se ao fim de 5, 10 segundos as pessoas não virem alguma coisa de interesse, mudam e já não voltam para aquilo. Mas isso... E pode ser a coisa mais interessante do mundo. Mas estamos aqui 3 pessoas... Isto é o consumismo rápido, cada vez mais rápido. E sabemos bem que se calhar alguns dos discos da nossa vida não nos cativaram na primeira audição. São coisas que tu ouves e descobres. E eu adoro que o meu filho Francisco, que tem 7 anos, me diga, eu estou a ouvir ali naquele... aquilo que eu estou a ouvir nessa música é um xilofone? Ou é uma... O que é aquilo que está a tocar? E sabe o que é? Que instrumento é de que estamos a falar? Ou quer saber. A curiosidade, que já é bom, ou quer saber. E isso... Eu costumo dizer, o drama pior é o que não sabe, é o que não quer saber. Pois, que não se interessa por nada. Olha, e também outra coisa,
Como eu estou ligada à música e conheço algumas pessoas do meio, aconteceu uma situação o ano passado muito curiosa, em que, como sou amiga da Simone de Oliveira, acabei por levar a Simone. Eu estava a tocar com ela na altura no Porto, e era o Dia Mundial da Poesia, e eu convidei Dia 19 de Simone, março? Exatamente, convidei a Simone para ir... Dia 21 de março, desculpa. Dia 21, De março. 21, sim. Convidei a Simone para ir ao colégio falar e mostrar aos miúdos um bocadinho da sua arte e de tudo o que ela tinha feito na cultura portuguesa. E foi muito engraçado porque alguns dos miúdos não conheciam, mas disseram em casa que falaram o nome da Simone e, portanto, aquilo estavam os pais, estavam os avós e os próprios miúdos. Ela acabou por ter um peso fundamental é evidente que isto vale o que vale, mas foi muito interessante porque alguns miúdos me vieram dizer que depois foram ver com os pais e com os avós todo o percurso da Simone e que eles também queriam ser atores, também queriam cantar, afinal era possível fazer as duas coisas. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto tudo? Estou a dar o exemplo da Simone, porque eles muitas vezes perguntam: professora, conheces não sei quem e conheces não sei quem? Portanto, é esta curiosidade que eu acho que natural e espontânea e lindíssima por parte das crianças, mas que acaba por influenciá-los, não é? E acaba por... Eu tenho alunos, pessoas que encontro depois mais tarde, que alguns até nem me lembro deles, e porque não posso lembrar de todos, e que me vêm dizer: eu estudo guitarra por sua causa. Isto é muito bonito quando um aluno te diz isto, não é? Agora, se me dissesse eu não estudo guitarra porque eu não odeio guitarra porque... Também já disseram ao Rui Veloso: o meu filho existe por causa das suas letras e por causa das suas canções. Também já me disseram isso, por já? acaso, por causa de uma música que eu tenho, que é o Corpeto Vermelho. Recebi uma mensagem lindíssima. Sem detalhes. Uma mensagem lindíssima a dizer-me que, de facto... Aquela canção... Com aquela letra e com aquela canção. Queres reproduzir um bocadinho? Não. Não. Da canção? Não, da letra. Duas ou três estrofes. Eu reproduzo, claro. Já que eu fiz a maldade ali ao Pedro e cantou à capela... Não me lembro. Não me consigo lembrar agora. Estou a ouvir o Lara Lai aqui por baixo e, portanto, estou com a música. Deixa-me lá tirar assim um escutador. Deitei já fora as palavras, mas vou cantar porque senão isto parece que estou a ler muito receitas. Com certeza. Deitei já fora as palavras e a promessa que ficavas e o beijo que pede a pele. Fica a ferida que cuidavas quando o teu corpo no meu sussurrava notas mudas. Foi o amor que não ficou, afinal aconteceu. Fica a história, tu e eu. Pronto, é assim, eu agora queria ouvir o resto. Sabes que eu tenho vários problemas na vida e um deles é decorar. Mesmo. A Paula é testemunha disso. Somos eu dois, tenho que ter sempre a letra à frente. Mas é insegurança. Depois se calhar nem olhas para lá. Não, achas? Não. Mas se não tiver a letra, esqueço. Eu também sou muito assim. E tenho um drama. Ainda ontem estava a fazer um programa de televisão e era direto, não era playback, felizmente. Acontece. Sim, acontece ser em direto, atenção. Sim. Sabe, é tão... A Cristina vai-me perceber de certeza, mas eu sinto-me tão parvo quando está para começar e tu pensas assim: e agora vou-me enganar na letra, que eu não me vou lembrar da segunda parte da letra, de uma coisa que tu cantas dezenas de vezes, sabes? Mas sabes que eu levo sempre a folha. Não... Assumes, não é? Assumo. Não, mas eu em concerto também, na televisão, e correu lindamente, felizmente. Mas há sempre um nervoso. E caramba, nós fazemos isto há não sei quantos anos. Eu não e tudo muito ensaiado. Às vezes tu podes ir fazer uma coisa que não estás habituado a fazer, ou uma canção de outra pessoa, isso, claro. Mas quer dizer, aquilo são as nossas coisas. E tu preferes compor para ti ou para os outros? Eu componho sempre para mim. É muito raro... Mesmo que cantem os outros? Sim. Há muitos casos em que são encomendas e, portanto, imagina, se eu vou escrever para os Anjos, eu sei o que é que o Nelson e o Sérgio gostam de cantar e o que é que eles se identificam, porque também somos amigos. Isso é uma das premissas para a maior parte das coisas que eu faço. Eu tenho que conhecer as pessoas e
e se possível ser amigo E delas. conheço o Tosé Brito já há alguns anos. Vagamente, vagamente. Até por lados familiares, obviamente. Sim, mas somos amigos acima de tudo. Olha, ontem às 2h30 da manhã estávamos a falar os dois no carro, pai, de 1 hora, porque como falaria com qualquer outro amigo sobre música, essencialmente, mas é um grande amigo. Mas voltando à escrita, são muito poucos os casos em que... Eu lembro-me que há muitos anos, quando fiz as coisas dos Desert, por exemplo, aí havia um briefing muito... Entre os quais o seu maior sucesso, que foi? Dos Desert terá sido Para Mim Tanto Me Faz, sim. Sim, que fui eu que escrevi. E desse disco que escrevi... É que há muita gente que não sabe. Pensa que até terá sido a autoria dos próprios componentes da banda, que na altura... Natural, mas Os isso Morangos com Açúcar fez um grande sucesso. É a função dos... Sabes quantas músicas do Sinatra sabes quem é que escreveu? E de outros artistas, principalmente internacionais. Não sei, mas vou descobrir. Vou lá... Tu, porque és um curioso e és da área, mas as pessoas... Na vida também aprendi muito rápido que esse tipo de louros não tem que ser... Eu sei que escrevi e vale o que vale, para mim. Nos Desert foi muito engraçado, porque como qualquer produto de televisão, ainda eles não sabia quem iriam ser os escolhidos, e eu já tinha um briefing e o storyboard todo da novela. Sabia que havia um personagem que era o rebelde, e que havia outro que era isto, do Angélico, todos do Edmundo, todos etc. Eles ainda não tinham sido escolhidos, e portanto, quando se escreveram as letras, ninguém no processo, e digo isto com toda a certeza, porque participei, ninguém no processo sabia que aquilo ia ter aquele resultado tão... Apesar de estarem muito expostos e serem um produto de televisão, mas não existia nada antes, e portanto aquilo foi a primeira vez. E foi muito engraçado escrever, deu-me método a escrever, e ensinou-me que quando estás a fazer uma coisa objetiva, não vale a pena andares muito à volta, porque as pessoas não vão gostar. Tens que ser direto mesmo. As pessoas que estavam no processo. E foi muito engraçado. Mas de resto não faço muito isso. Escrevo como se fosse para mim. E assim descobrimos que o Pedro Vaz, de quem hoje falamos também, e vamos escutar um dos temas do Manual de Canções, que foi o autor do maior sucesso, maior hit, dos já extintos Desert. Falámos também das já extintas Três Marias. Sobra uma, que é a Cristina Bacelar, que Nem Tudo é Fado, é o álbum mais recente. Vamos ter coisas novas para 2019, Cristina? Não sei, sabes que eu não estou muito preocupada. Eu estou preocupada neste momento em promover este disco, em mostrar este disco às pessoas. E em falar um bocadinho do teu lado de professora, que acho que é importantíssimo. Sim, claro, mas acho que é fundamental relativamente a este Nem Tudo é Fado. Eu tenho consciência de que é um disco arrojado, tenho também consciência de que é um disco que se pode estranhar. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Fernando Pessoa? Exatamente. E, portanto, acho que é isto que me está... Eu funciono muito por fase, ou seja, agora estou direcionada para aqui. Logicamente que nós, quando fazemos um disco, é para o expor, é para o mostrar, é isso que faz sentido. E portanto, eu quero mostrá-lo ao maior número de pessoas possível, até se quiserem dizer mal, eu lido bem com o mal mas com o bem, porque é isso que me dá o equilíbrio. Crítica é sempre construtiva. É sempre construtiva. Pois é, e já descobrimos que o Nem Tudo é Fado tem muitas analogias com a Coca-Cola. Tem. Muito obrigado. E com outras coisas que ainda vamos descobrir. Muito obrigado a Deus. Até à próxima, Pedro. Até à próxima.